Olá, tudo bem com você? Uma boa semana. Que bom que você está aqui mais uma vez para estudar conosco mais um tema da lição da Escola Sabatina, ou como nós chamamos, o nosso guia de estudos da Bíblia. A cada trimestre nós utilizamos um guia que ele é ou referente a um livro da Bíblia, ou ele é temático, neste caso deste trimestre, é um tema, ele é um guia de estudos temático relacionado ao descanso em Cristo. E hoje nós estamos juntos para mais uma vez aqui no canal da Igreja do NASP Engenheiro Coelho estudarmos o tema agora de número 11, chamado Ansiando por Mais. Mas antes de nós avançarmos no estudo, eu quero dizer que o nosso desejo é que Deus te dê uma semana especial, que você se entregue a Ele, que você estude a Bíblia e que Deus abençoe você no seu trabalho, na sua casa, abençoe a sua família, abençoe a todas as pessoas que tiverem contato com você, que você seja um instrumento de bênção para essas pessoas. Nosso desejo é que a cada semana juntos você saia do nosso ambiente virtual, da nossa presença, melhor do que você aqui chegou. E não se esqueça também, você que nos assiste pelo YouTube, Igreja UNASP EC no YouTube ou Igreja UNASP EC no nosso Facebook, não esqueça aqui no YouTube de se inscrever no nosso canal, também de deixar um like no nosso vídeo. Olha, se você se inscrever no canal, se você deixar um like no nosso vídeo, se você fizer um comentário e se você compartilhar esse conteúdo, o Facebook, os algoritmos vão entender que você está engajado. E sempre que o vídeo do nosso estudo for ao ar, você será um dos primeiros a ser avisado. Então, não deixe de seguir esses 4 passos. Se inscreva, dê um like na inscrição, ative as notificações, dê um like, escreva um comentário para que nós saibamos de onde você é. Eu estive na semana passada em Cabreúva, lá quase em São Paulo, mas ainda na região da Paulista Central, ali do ladinho de Jundiaí. Ali os irmãos disseram, aqui a gente acompanha o canal da Igreja do NASP EC. Eu sei que os irmãos da Igreja Central de Conchal também acompanham, aqui pertinho de Engenheiro Coelho. Um grande abraço a vocês aí. Então, faça também um comentário dizendo de onde você é e compartilhe esse conteúdo para que você leve bênçãos, esperança a outras pessoas. Esta semana nós iremos estudar o tema de número 11 e eu quero convidar aqui, já fazer o ajuste dos nossos amigos que estão já, o pastor Jimmy Cardoso, que já está na tela, e também eu quero convidar aqui o pastor Fábio Darius para participar com a gente. Que Deus abençoe vocês, eu vou apresentá-los, eles já estiveram conosco este ano, mais de uma vez, e agora foram, mais uma vez, convidados para estudar conosco este tema. Eu vou começar apresentando o pastor Jimmy Cardoso, o nome dele é Edemilson, mas ele vai explicar de onde veio o apelido Jimmy. Eu sei que tem a ver com os 18 mais 6 anos, são 24 anos nos Estados Unidos, pastor, se eu não me engano, né? Eu acho que foi daí que veio, explique para nós, mas o pastor Edmilson Cardoso, ou Jimmy Cardoso, hoje, ele é o responsável pelos ministérios da família e mais alguns, ele vai dizer quais, aqui na Associação Paulista Central, com sede em Campinas. O pastor Edmilson Cardoso, ou Jimmy Cardoso, é um amigo de longa data, eu o conheci em 2012, quando dos Estados Unidos veio fazer uma semana de oração na igreja do NASP, depois foi pastor vindo dos Estados Unidos, chamado para a governador Valadares, na Associação Mineira Leste, depois veio ser pastor da igreja do NASP, ficou aqui 3 anos, se eu não me engano, e depois o pastor Jimmy Cardoso, então, foi nomeado diretor do Ministério da Família, da Associação Paulista Central. Pastor, muito obrigado pela tua presença, muito obrigado por ter tirado esse tempinho na sua agenda. Cumprimente os nossos amigos e tire essa dúvida. Jimmy vem de onde? Olá, gente, boa noite. Nossos cumprimentos a todos vocês que participam desse estudo da Bíblia, que nós chamamos de lição da Escola Sabatina. Muito obrigado, pastor Júlio, por nos convidar para estar aqui juntos nesse estudo,
pastor Fábio Darius, nobre amigo, grande estudioso também da palavra de Deus. Então, veja, pastor Júlio, eu sou uma pessoa que desde criança tenho tido, assim, vários tipos de apelidos, né? Que a gente chamava isso, os nicknames americanos, né? Na realidade, esse apelido Jimmy, ele veio desde os anos 80, quando eu estudava no antigo IAE, devido a alguns jeitos que eu mexia com a pregação e também mexia com música, e me apelidaram de Jimmy. E daí, quando eu fui para os Estados Unidos, aí acabou sendo muito mais fácil eles me chamarem, os amigos que já me conheciam, né, nesse programa de intercâmbio, e acabaram me chamando por esse nome, e acabei que, vamos assim dizer, assimilei melhor esse apelido, né? Então, ficou mais fácil a comunicação, enfim. Então, em muitos casos, as pessoas me conhecem muito como Pastor Jimmy. E aqui estamos para, como diz Paulo, né? Paulo chamava Saulo e, por uma razão mais específica, ele se tornou Paulo para se comunicar com todas as pessoas, e é assim também, cada um de nós vai se adaptando, alguns, né? Usando o seu próprio nome, ou um nome que corresponde à realidade do seu trabalho, enfim, estamos aqui para servir e participar juntos desse projeto. Amém, pastor Jimmy, obrigado. O pastor Jimmy também, ele estudou no Brasil, foi professor aqui durante um tempo, aí foi para os Estados Unidos, fez seu mestrado ali na Andrews, mestrado em artes. O pastor Jimmy também é da área da música, também cuida do Ministério da Música na APAC. E o pastor Jimmy fez o seu doutorado em ministério ali na Andrews, também University. Então, o pastor Jimmy também é um estudioso aí da teologia aplicada. Pastor, muito obrigado por estar conosco. E também tenho aqui o pastor Fábio Darius. Pastor Fábio Darius, ele é professor do SALT do UNASP, aqui do Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia, que é o nome denominacional, e também tem o nome, a Faculdade Adventista de Teologia, que é o nome, digamos assim, o nome acadêmico, né, junto ao MEC. As duas coisas são uma só. Ele dá aula tanto na graduação quanto na pós-graduação. Ele atua nas disciplinas da teologia histórica, estudou, fez graduação em história, também estuda teologia, professor, tem o seu mestrado e doutorado na área de teologia histórica, né, lá pela Este de São Leopoldo, se eu não me engano é São Leopoldo, né? Os nossos irmãos luteranos têm uma grande universidade lá, e o pastor Fábio Darius já há alguns anos atua aqui na graduação do NASP. Teologia histórica, história do cristianismo, filosofia, ética, são disciplinas aí que ele atua. A sua esposa, a professora Rebeca, é a coordenadora do curso de pedagogia, não é? E eu não poderia também deixar de mencionar aqui, pastor Fábio Darius, antes de passar a sua palavra, a esposa do pastor Jimmy é a conselheira da unidade dos desbravadores da minha filha, não é? Desde ali já é o 3º ano, a professora Ruth faz um trabalho excepcional, também mencioná-la aqui. Mas, pastor Fábio Darius, obrigado pelo tempo tirado na agenda, e eu tenho certeza que serão bons momentos estudando aqui a Bíblia. Amém. Um prazer estar aqui com meu amigo, pastor Jimmy, com você, meu amigo, pastor Júlio, mais de uma vez, né, e é sempre um prazer. Infelizmente, por conta da pandemia, que ainda não foi debelada totalmente, estamos aqui, cada qual em sua sala, cada qual em seu escritório, mas unidos em Cristo e com toda a alegria para estudarmos juntos mais esta lição tão importante. E é justamente isso, pastor Júlio, minha formação é em História, Teologia Histórica, mestrado, doutorado, e leciono História Eclesiástica, leciono Filosofia e Cristianismo, também na área de Teologia Sistemática, Doutrina do Ser Humano, na pós-graduação, cadeiras de Filosofia, e, enfim, é um grande prazer vivenciar, trabalhar, estudar História Eclesiástica e aplicá-la à nossa vida, ao nosso, enfim, ministério. Amém. Sabe, pastor Jimmy, pastor Fábio, o nosso programa tem chegado em muitos lugares. Eu passo por várias igrejas e as pessoas sempre dizem, né? Nossa, o programa é muito bom, eu assisto, eu sou professor. Eu costumo dizer que o grande segredo, pastor Jimmy, é sempre chamar pessoas melhores do que nós, né? E eu estou indo bem até aqui, viu? Tenho sido um bom invitador, um bom host, né? Um bom anfitrião, tenho convidado aí pessoas com grande capacidade, mas acima de tudo pessoas que seguem e servem a Deus.
Pastor Fábio Darius, nesse momento, queria te pedir para fazer uma oração, pelos nossos amigos e irmãos que nos assistem essa semana, que estudam conosco, para que Deus também nos capacite a eles a mais entendimento desse tema tão importante desta semana. Por favor. Ok, com prazer. Oremos. Senhor bom Deus, querido, amantíssimo Pai, muito obrigado pela vida, pela saúde, por mais um dia, porque o Senhor nos tem guiado maravilhosamente e temos o privilégio de abrir Tua palavra e compreendê-lo cada vez mais e melhor. Abençoe todos aqueles que estarão nos vendo e ouvindo, para que eles possam, de fato, compreender tanto da Tua palavra, e que o Senhor possa usar o pastor Jimmy agora, também o pastor Júlio, também a mim, para que falemos aquilo que devemos falar, para que, de fato, recebamos aqui a Tua inspiração agora. Perdoe-nos porque somos pecadores, porque somos pequenos, porque não temos um conhecimento tão vasto, tão pleno e completo, mas com aquilo que o Senhor nos permite ter, que possamos ser instrumentos de Tua paz e levar a Tua palavra a todo aquele que nos acessar agora. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E para você, então, que nos acompanha, você que está conosco nesse momento, perceba, você realmente agora precisa abrir a sua Bíblia, nós vamos ler o nosso texto bíblico, como eu disse, o tema desta semana é Ansiando por Mais, não é? O tema de número 11. E eu queria ler com você o texto que nos norteia, né? Essa lição é uma lição muito especial, que fala dos exemplos, da tipologia. E o texto bíblico está lá em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 6. Nós vamos ler juntos, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 6. Acompanhe, eu lerei na minha Bíblia, você acompanhe na tela ou na sua Bíblia o texto que diz assim: Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Queridos, é importante entendermos que as escrituras estão repletas de modelos em miniaturas. Isso nós chamamos de tipologia. Isso será explorado um pouco mais durante o estudo desta semana. Mas é importante nós lembrarmos que, por exemplo, Hebreus capítulo 4 é um capítulo que nos fala muito claramente a respeito de uma dessas realidades, fala a respeito do descanso. Então eu quero convidar os nossos irmãos agora, os nossos amigos e irmãos, para atentarem ao estudo desta semana. Quero começar com o pastor Jimmy Cardoso. Pastor, nós costumamos aqui tocar nos pontos altos da lição, o nosso convidado sempre tem aí a possibilidade, se desejar, de ler os versos bíblicos. Para você que nos acompanha em casa, nós trabalhamos mais no modelo aqui de comentário para trazer você coisas que às vezes você não encontra na lição. Então, você vai perceber que nem sempre leremos todos os textos, estaremos de acordo com todas as perguntas, porque a ideia é que você estude a sua lição conosco. Você estuda cada dia, vai pausando, vai estudando com a gente. Pastor Jimmy, falando um pouco aí do início da lição, sobre o domingo, ali apresenta o título Batizado em Moisés. E ele se baseia, pastor, numa passagem lá da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, e eu li agora o verso 10, né? Nós lemos o verso 6 do capítulo 10, que diz lá que essas coisas se tornaram como exemplo, mas o contexto é mais amplo ali, vai desde o capítulo 10, verso 1, até o verso 11, né? Quando Paulo falava dessas coisas, que coisas eram essas, pastor? E o que ele queria dizer em relação a ter servido de exemplos? Nos ajude a entender melhor o contexto ali de 1 Coríntios 10, de 1 a 11, pastor Jimmy. Então, queridos, acredito que um dos maiores legados que nós recebemos do povo judeu foi a transmissão dos oráculos sagrados. Os judeus não construíram grandes pirâmides, ou prédios, ou estátuas, mas eles contribuíram com a história, com o conhecimento, com os registros sagrados. E 1 Coríntios, Paulo, como um judeu, como um homem letrado, ele se preocupa com os novos conversos da cidade de Corinto para que eles possam compreender
através da experiência de um povo milenar como o povo de Israel, histórias importantes que devem fazer parte da identidade do povo de Deus. Então, 1 Coríntios capítulo 10, 1 a 11, ele registra aqui algumas coisas interessantes. Ele traz a ideia de que, através do exemplo, do tipo, ou seja, do que aconteceu com a jornada de Israel, da transição do Egito para a Terra Prometida, aqueles 40 anos, esse ato entre a escravidão e a libertação plena, há uma história que precisa ser repetida, ser contada, porque ela é um exemplo, é um tipo que vai moldar a formação e a qualidade espiritual das pessoas. Então, aqui inclusive o título é Batizado em Moisés, que vai responder a ideia geral da lição. A ideia geral da lição é ansiando por mais, ou seja, o que de fato nós queremos como qualidade de vida. E o batismo, na visão de Deus, é um novo nascimento. Então, quando fala do batismo de Moisés, a liderança de Moisés conduzia aquele povo para uma nova jornada. Então, aqui é interessante que ele fala assim, os irmãos, ora irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido batizados todos, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Então, essa introdução, essa parte, ele está resumindo o seguinte: toda a jornada de liderança, de guia de Moisés, na realidade, é uma jornada de um novo nascimento, baseado nos valores de Cristo. Cristo, ele é a rocha, Cristo, ele é a nuvem, Cristo, ele proveu todos esses elementos como exemplos e cuidado de como tudo que ele é em favor do ser humano, inclusive o pão de cada dia, que era o maná. Ele diz assim: Israel passou por isso, e por essa razão é muito importante a gente ver agora esse exemplo na história. E ele cita 4 exemplos de coisas que não devem ser repetidas. Então ele diz assim, o povo de Israel foi impedido de entrar na Terra Prometida por causa de 4 coisas que eles escolheram fazer. Então ele menciona aqui, a idolatria, ele menciona a imoralidade, e menciona colocar Deus à prova, e menciona a murmuração. Então, ou seja, ele utiliza da forma como Israel se comportou diante dos desafios de chegar à Terra Prometida para encontrar o verdadeiro descanso, mas que eles falharam. Aquela geração que foi liberta do Egito, ela falhou porque ela preferiu essas 4 coisas. Então ele diz assim, isso foi como exemplo para nós hoje. E por isso que ele, no verso 6, diz assim, não cobicemos as coisas más que eles cobiçaram. Que coisas más foram essas? Aí ele menciona essas 4 coisas. Eles preferiram a idolatria, porque em conjunto com a idolatria vinha muitas outras festividades, né? Ele menciona a imoralidade, especialmente aquela que destrói os valores da família. Ele menciona o tentar a Deus, ou seja, tudo que Deus oferecia não era suficiente para estabelecer uma amizade profunda com Deus. Então, Deus dava o maná, mas não era suficiente. Deus dava água, mas não era suficiente. Deus protegia das serpentes, mas não era suficiente. Ou seja, nada que fosse feito a essa gente era suficiente para estabelecer uma amizade, uma aliança eterna. E por último, quando a gente não consegue gerenciar bem a nossa vida, o último de todas as coisas é passar a vida em murmuração. Então ele diz assim, isso aconteceu como exemplo, para que a gente não erre nas mesmas coisas que Israel errou. Mas é importante destacar ainda uma outra coisa, que eles todos foram batizados. Então aqui está se falando para um grupo de pessoas que foram libertos e passaram pelas águas, passaram pela manifestação de Deus, mas não entenderam o projeto de Deus. Então, se nós queremos encontrar descanso, não basta apenas conhecer a teoria ou a teologia sobre Deus. É preciso conhecer a Deus e entrar numa aliança com Ele. E deixar que essa aliança te conduza para o plano de Deus, que é a terra do verdadeiro descanso. Ok, pastor Edmilson, muito obrigado por essa introdução
é importante, né, mais do que um conhecimento teórico de Deus, é importante nós realmente experimentarmos a Deus. Né? É interessante que se você chega para a um grego, alguém de mentalidade ocidental ou pensamento grego, e pergunta sobre um sofá, ele sabe todas as especificações técnicas, ele sabe o material que é feito, mas se você perguntar a um judeu sobre um sofá, o que ele vai fazer? Ele vai sentar no sofá para poder te dar a opinião, né? Essa diferença entre o pensamento oriental e o pensamento ocidental. Realmente, nós precisamos experimentar a Deus. Pastor Fábio, complementando ao que o pastor Jimmy tão bem colocou nessa introdução, quando nós olhamos para o livro de Levítico, ali no Antigo Testamento, e eu sou apaixonado por Levítico, né? Foi o livro sobre o qual me debrucei aí nos 3 anos do mestrado, né? Uma porção do livro de Levítico, e é um livro encantador, é o primeiro livro a ser dado às crianças judaicas na alfabetização, era o livro mais lido nos dias do povo de Israel. Mas esse livro ele apresenta muitos rituais e sacrifícios que nos trazem exemplos de verdades apresentadas ali no Novo Testamento. Falando um pouco sobre Levítico, e se o pastor Fábio quiser ser mais específico ali, sobre a oferta pelo pecado, né? Levítico 4, de 32 a 35, eu pergunto, o que esses rituais nos ensinam? Que tipo de exemplos nós aprendemos ali? E existe alguma relação do que Levítico apresenta que complementa o que o pastor Jimmy falou até agora? E existe alguma relação ali com João capítulo 1 e 1 Pedro capítulo 1 também? Existe alguma relação desse livro do Antigo Testamento com esses livros do Novo Testamento em relação a esses exemplos e que nós tiramos desses rituais e sacrifícios? Primeiramente, antes da questão específica, pastor Júlio, eu quero parabenizar o pastor Jimmy pela excelente percepção que ele nos deu, ao dizer que o grande legado do povo judeu não foi pirâmide, construção aqui ou construção lá, mas essa perspectiva, essa cosmovisão que nos preenche. E quando você falou da diferença entre o pensamento grego e o pensamento hebraico ou hebreu, enfim, a gente poderia passar aqui algumas horas discutindo isso, porque hoje, no mundo contemporâneo, está tudo muito imbricado e muitas relações, às vezes, estranhas se dão. Mas a grande questão é que o cristianismo ele adentrou o Império Romano nos primeiros séculos e houve tanta aceitação, mesmo com perseguições aqui e acolá, e muitas vezes sistematizadas, porque o cristianismo, ele preenchia, como preenche os corações. Ele nos dá uma resposta. Nós temos em Jesus uma verdade absoluta, que não é um conceito, simplesmente, mas uma pessoa. E você, quando citou o exemplo do sofá, quando você senta no sofá e diz se o sofá é bom ou não é, você abraça Cristo, que é a verdade. E a verdade te abraça. E você, nesse sentido, sente o palpitar do coração da verdade batendo junto ao seu. A verdade lhe afaga os cabelos, a verdade enxuga as suas lágrimas. Ou seja, em Cristo há sentido e significado. E esse legado é insubstituível, é atemporal e muito mais duradouro do que qualquer outro legado de qualquer outro povo, porque aqui trata-se do povo do Senhor, o povo escolhido por Deus. Dito isso, Júlio, acho que podemos falar um pouquinho da sua questão. O tema de segunda-feira tem como título Ritual e Sacrifício. E aqui uma outra discussão grande se dá. Eu quero citar um autor chamado Ernest Cassirer. Ele, um filósofo alemão, viveu entre 1874 e 1945. Em 1944, ele escreveu um livro chamado Ensaio sobre o Homem. E ali ele expressa o sumo da sua teoria, respondendo o que é o homem. E ele responde assim: o homem, muito mais
que um animal racional é um animal simbólico. Claro, a gente discutiria aqui acerca do animal. Nós não somos animais. O próprio texto bíblico de Gênesis deixa claro que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Mas a questão aqui é que nós somos simbólicos. E é muito importante o rito, o simbolismo, porque é isso aquilo que constitui o ser humano. A nossa perspectiva, a nossa memória coletiva, tudo isso diz respeito a uma série de símbolos, de imagens e representações. E estudarmos os rituais e sacrifícios do Antigo Testamento, à luz do que eles significam para o Novo Testamento e para nós hoje, constitui tarefa das mais importantes. E das mais difíceis também, porque hoje existe uma crise de formação generalizada no Ocidente, pelo menos, né? Onde as pessoas não têm tempo, supostamente, para ler a palavra de Deus e, de fato, ter essa formação que blinda o seu cérebro e faz com que você abrace certas verdades e refute certas pseudo-verdades. Existe uma verdade que é absoluta, como a gente já falou. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque eu conheço muita gente que todo ano faz uma promessa para Deus ali em 31 de dezembro, às 23h58. Né? Ano que vem eu vou ler a Bíblia, capítulo por capítulo, vou fazer o meu ano bíblico. E chega no livro de Levítico, começa a questionar, será que eu falei isso mesmo? Eu estava emocionado, estava todo mundo ali junto? Porque para muitos é muito complexo, é muito chato. Essa é a palavra, talvez, porque não faz muito sentido. E eu lhes digo, precisamos vencer essa crise de formação, abrir os textos e perceber o que eles significavam, o que eles significam e por que eles são importantes. Feito este preâmbulo, ou seja, nós somos simbólicos e nós vivenciamos uma grande crise de formação, vamos ler, então, ali o texto que está em Levítico 4, 32 e 35, porque as pessoas não leem. Precisamos ler. Diz assim, mas se trouxer uma cordeira como oferta pelo pecado, deverá trazer uma fêmea sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado e matará o animal como oferta pelo pecado, no lugar onde são mortos os animais oferecidos em holocausto. Então o sacerdote, com o dedo, pegará um pouco do sangue da oferta pelo pecado e o porá sobre os chifres do altar do holocausto. Todo o restante do sangue derramará na base do altar. O sacerdote tirará toda a gordura, como se tira a gordura do cordeiro do sacrifício pacífico, e a queimará sobre o altar em cima das ofertas queimadas do Senhor. Assim, o sacerdote, por essa pessoa, fará expiação do pecado que ela cometeu, e o pecado lhe será perdoado. Aí, eu até dou uma paradinha aqui com a sua cabeça e fico pensando em você que talvez não está acostumado a ler o texto bíblico. O que esse texto tem a ver com a minha vida? Se eu simplesmente pular esse capítulo, será que está tudo certo? Bom, quando você entende que isso foi uma representação indicando algo muito maior que viria, como se fosse uma grande maquete, onde você, observando a maquete, tem uma noção do todo, então isso faz todo o sentido. E onde é que esse sentido se realiza? Agora você abre a sua Bíblia no Novo Testamento, sem nenhuma forçação de contexto aqui, abre no Novo Testamento, no livro de João, capítulo 1, verso 29, e muitos sabem esse texto de cor, porque o texto diz o seguinte: no dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Jesus Cristo. Qual o Cordeiro que foi sacrificado para que todo mundo tivesse a possibilidade de salvação? Jesus Cristo, o Cordeiro. Então, existe uma relação direta entre o Cordeiro de Deus e aqueles cordeirinhos que eram atrás sacrificados, porque aqueles cordeirinhos
simbolicamente apontavam para Cristo que viria morrer por mim e por você. E eu confesso, Júlio, que eu comecei a ler essa lição, e se eu falo demais, você me interrompa, porque são 13 lições. Até a 10 foi muito tranquilo, né? Era até muito claro o texto, né? O sábado, ali, Êxodo, venham a mim, aí chegou na lição 11 e começa com Levítico. Qual a relação entre descanso, o texto de Levítico, João e, inclusive, o outro texto que é 1 Pedro, né? Não é tão simples, em um primeiro momento, você talvez ter essa resposta, mas veja só que coisa bonita isso. Quando nós lemos aqui 1 Pedro, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhe legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Eu posso descansar tranquilamente, sabendo que a salvação é pela graça mediante a fé. Cristo morreu por mim. Quando eu falo que eu posso descansar tranquilamente, não quer dizer que não me preocupo mais com nada, que a minha vida pode ser vivida de qualquer forma. Não, existe uma forma específica, uma cosmovisão bíblica que me indica o que é o certo e o que é errado. Quando Cristo nos deu a lei, veja, Êxodo 22, ou Êxodo 20, verso 2, o povo já estava livre, já não era mais jugo de ninguém. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da tua servidão. O povo já estava ali vivendo de forma autônoma, por assim dizer. E a lei foi dada quando, justamente, repito, o povo já estava livre, podendo livremente aceitar ou não. E aqui, essas simbologias levando a Cristo. E quando eu sei que Cristo morreu para me salvar, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, quando eu abraço essa verdade, quando eu entendo que eu sou criatura, filho de Deus, então eu posso, finalmente, dormir tranquilo. Esse é o ponto central. Acho que, em poucas palavras, e não tão poucas assim, isso resume um pouquinho, né? Você, como historiador, né? Isso é interessante, porque a gente observa que as tipologias, os símbolos, os rituais, eles são muito próprios da cosmovisão judaica, bíblica, porque Deus, ele, para estabelecer esse relacionamento, ele coloca esses marcos. Tudo vai indicando por um projeto maior. Então, seja o cordeiro que era sacrificado, seja a ideia do altar, dos tipos de ofertas, né, da própria jornada de Israel para a Terra Prometida, toda essa simbologia, esses marcos, davam um direcionamento. Vocês têm uma identidade. E isso, quando você é uma pessoa amada, que você tem uma identidade, você resolve milhões de problemas na sua existência. Você é uma pessoa resolvida. Então, quando eu olho para a Bíblia, eu vejo assim, Deus me ama para me tornar uma pessoa resolvida, porque ele tem marcos e marcas que me faz sentir essa paz, porque ele me dá essa segurança. Pastor, por favor, pastor Fábio. Fantástico. Eu nunca tinha pensado nisso nesse contexto, viu, pastor? E faz todo sentido. Então, talvez você seja um filho adotivo, adotiva, não entende um pouco o histórico anterior a você e tem uma vida um pouco tempestuosa, angustiante por conta disso. Em Cristo, você tem uma história, uma identidade, você é plenamente aceito e pode, por conta disso, descansar e ser quem você é e quem Cristo, do fundo de seu coração, almeja que você seja. E tudo isso nós entendemos por quê? Porque estudamos a história do povo de Deus, os rituais, os sacrifícios, os caminhos, os descaminhos pelos quais o povo passou. E chegamos até aqui, porque nós somos o povo do caminho, que saiu do ponto A, que se direciona para o ponto B, para que nós encontremos finalmente Cristo, em breve voltando em grande poder e grande glória. Então, por conta disso, nós podemos, nesse sentido, descansar tranquilos, porque sabemos em quem nós cremos e o nosso Redentor está voltando para nos salvar, graças a Deus.
Amém, amém. Para você que nos acompanha, perceba então que existem exemplos na Bíblia, existem símbolos que servem única e exclusivamente para apontar-nos o caminho a seguir e para nos mostrar onde devemos depositar a nossa confiança. Assim como Deus faz ao longo de toda a história bíblica, aqui nós encontramos uma relação muito clara entre o livro de Levítico no Antigo Testamento e o livro de Hebreus no Novo Testamento. Aliás, é importante que você que nos acompanhe entenda que, assim como Daniel é o correspondente no Antigo Testamento de Apocalipse no Novo Testamento, e vice-versa, aqui nós temos uma correspondência muito clara entre Levítico no Antigo Testamento e Hebreus no Novo Testamento. Pastor Jimmy, nós poderíamos dizer aqui que, além desses muitos exemplos que nos são dados de tipos, de símbolos apresentados tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, existe um conceito interessante de descanso no livro de Hebreus. Quando nós lemos Hebreus, capítulo 4, versos de 1 a 11, ali nós encontramos uma promessa, não é? Referente a um descanso. É dito que ainda resta um descanso para o povo de Deus. E ali nós encontramos esse relato. Existe alguma correlação entre esse descanso que ainda resta para o povo de Deus com a experiência do êxodo, da peregrinação, em que nós encontramos o povo de Israel, não é? Ali no Antigo Testamento, alguma percepção que relaciona esse descanso futuro com essa peregrinação no passado, para que finalmente encontremos um descanso em Deus? Que descanso é esse que ainda resta ao povo? Então, veja, eu gosto muito de entender a Bíblia nas comparações. Quando eu leio, por exemplo, o Êxodo, eu vejo uma comparação com Atos, o início da igreja cristã, a jornada do povo de Deus. Quando eu leio Levítico, eu vejo um tipo que é do livro de Hebreus. O Levítico traz a história do passado, os rituais, os símbolos, e Hebreus, ele resgata agora uma prática muito interessante do que Jesus Cristo, o Salvador, o Messias, o nosso sumo sacerdote, ele está realizando. E nessa obra que ele está realizando, o capítulo 4, ele faz uma demonstração desse exemplo de descanso. Então, quando nós lemos aqui, na Nova Versão Internacional, está assim o texto, Hebreus 4, verso 1. Visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso, conforme Deus disse. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, embora suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo. Pois em certo lugar, eu vou parar aqui um momento, veja só que interessante. Nesses primeiros versos, a descrição que o escritor de Hebreus faz, ele fala assim que foi-nos deixada uma promessa para entrarmos no descanso de Deus. Na conclusão de Israel, do povo de Israel, o que era o descanso para eles? Então, na questão semanal, o descanso sempre vem no sábado, sétimo dia. Deus descansou da obra que havia criado, abençoou e santificou, e separou para um fim específico de adoração. Na história de Israel, você observa que o descanso era a entrada e a chegada na terra da promessa, na terra que mana leite e mel, na terra que é dado de volta a esse povo que viveu por 430 anos sem uma pátria. Estariam chegando na sua pátria definitiva. Isso era um descanso para eles. Mas olha que interessante, o texto fala que nesse exemplo citado, eles não tiveram condição de tomar posse definitiva dessa promessa porque falhou na fé. Ou seja, chegaram na terra prometida? Chegaram,
Tomaram posse dessa terra? Tomaram, mas o coração nunca tomou posse, porque o coração sempre ficou ligado ao Egito. Então, o descanso não vem apenas por você estar no lugar. Ele vem quando o Cristo, o Criador, está no seu coração. Então, por isso que eu entendo o seguinte, que a perseverança e a fidelidade, elas são muito importantes nessa jornada, para que pudessem chegar na Terra Prometida. Mas, como diz aqui o próprio texto da lição, embora fale sobre o sétimo dia, o sábado, o foco principal desses versos é o chamado para o povo de Deus perseverarem na fé e permanecer fiel ao Senhor e ao Evangelho. Por que isso? Porque o único que pode dar o descanso pleno é o Criador. É aquele que criou a semana em 6 dias e no sétimo descansou. Então, é ele que pode nos colocar no verdadeiro descanso. Então, essa simbologia que nós vemos aqui no livro de Hebreus, está dizendo assim, nós não chegamos no nosso descanso eterno, pleno. Nós estamos ainda numa jornada. Aqui na Terra, o descanso semanal do sábado é um símbolo dessa jornada. Mas nós não chegamos, em definitivo, na terra gloriosa da promessa. Nós estamos em jornada, em caminho. A volta de Cristo gloriosa, ela vai encerrar esse contexto. E eu até digo o seguinte, que o milênio que vamos passar no céu, os 1000 anos, como o Apocalipse 20 nos diz, é onde nós vamos julgar com Cristo, nós vamos conhecer os escritos do céu, onde nós vamos passar esse milênio. Por quê? Porque ali o nosso coração vai ser alimentado para definitivamente termos a paz, porque vamos encontrar a verdadeira justiça. A justiça que emana do trono de Deus, a justiça que nos esclarece dúvidas que tínhamos aqui na terra, para que então o nosso coração entre verdadeiramente no repouso de Deus. Então, o descanso, no exemplo, não é apenas estar na terra prometida, mas é ter um coração onde Deus habita. Ali começa o descanso. Pastor Fábio, falando de coração agora, o pastor Dimi nos ajudou aí na temática de terça-feira sobre o exemplo do descanso. Ainda em Hebreus, capítulo 4, versos de 4 a 7, em paralelo com o Salmo 95, de 8 a 11, há uma advertência ali especificamente para o coração. Pergunto, que advertência é essa? Coração duro, não endurecer o coração? Como que nós podemos entender esse apelo, se é que podemos dizer assim, esse apelo do Espírito de Deus a cada ser humano, a esse povo que é convidado a entrar no descanso? Pastor Júlio, todos os dias pela manhã, minha esposa e eu, em nosso culto doméstico, fazemos a lição do Escola Sabatina. Abrimos a lição que está aqui, o texto bíblico, e ali verificamos os comentários, e, enfim, meditamos nesse tema. E até dei um sorrisinho, porque abrindo a lição, justamente onde está a pergunta, eu li a lápis agora uma resposta que a minha esposa escreveu. Aliás, não é nem uma resposta, ela escreveu, ela grifou um texto e escreveu assim, resumindo essa lição: nós devemos aceitar e viver a salvação. Aqui a letrinha bonitinha dela, aceitar e viver a salvação, ponto. E eu acho que ela resumiu brilhantemente, ainda que em pouquíssimas palavras, o que nós aqui estamos falando quando falamos de Hebreus, dos Salmos, porque, veja, nós precisamos descansar das nossas tentativas de nos salvar. Simplesmente isso. Então, quando a gente vê ali Hebreus 4, o Salmo 95, qual que é a advertência ali? Nós não devemos endurecer nossos corações. Nós não devemos desobedecer. Nós não devemos nos desviar. Ou seja, tão somente tome a palavra de Deus, peça auxílio para o Espírito Santo, para você compreender essa palavra, aplicá-la e vivenciá-la cotidianamente à sua vida. E você não vai se desviar e vai aceitar e viver a salvação. E assim, veja, você vai entender o que é descansar verdadeiramente em Deus.
como um filho, como uma filha de Deus. Então, veja, Israel entrou na Terra Prometida. Israel, em grande medida, guardava o sábado. Eu quero fazer aqui uma relação entre nós hoje. Nós também temos o santo dia. O sol se põe na sexta-feira, nós temos o sábado. Muitos não entram no descanso sabático, porque estão com muitas questões na cabeça, estão com o coração talvez angustioso, endurecido, e não conseguem descansar. Nem nas promessas de Deus, nem na palavra de Deus, nem no santo dia que literalmente Deus fez para que nós descansássemos. Então, o que acontece ali? Nós temos no livro de Hebreus e também no Salmo 95 uma descrição da infidelidade dos israelitas. E essa infidelidade leva ao fracasso de perceber, de abraçar e de descansar de fato. Aquele que é o Senhor do descanso, aquele que nos deu um dia de descanso. Então, a questão aqui fundamental, me parece, ser a infidelidade e esse endurecimento do coração. Então, a advertência é justamente essa: não endureçais vossos corações e viva plenamente a palavra de Deus e descanse em Deus. Amém. Esse realmente é o apelo, né? A professora Rebeca, como boa pedagoga, boa professora que resumiu bem essa ideia. Mas, pastor Edmilson Cardoso, pastor Jimmy Cardoso, a gente sabe que esse descanso, ele ia além, ele alcançava povos além do povo judeu. A gente hoje tem esse entendimento, não é? Que o grupo ali, inclusive o grupo que sai de Israel, do Egito, não é composto exclusivamente por judeus, nós sabemos disso, né? Existem outras pessoas, inclusive egípcios, que acompanham o povo de Israel ali. Mas, pastor, Gálatas 3, 26 a 29, pode nos ensinar algumas lições a respeito dessa aliança que hoje é feita após Cristo morrer na cruz? Será que ainda hoje esse descanso, os judeus podem dizer, não, isso aqui é só para a gente, os gregos estão fora, os gentios estão fora? Ou será que existe algo além do que apenas uma promessa para esse povo? O que Paulo escreveu ali em Gálatas 26 a 29? Que lições nós tiramos disso a respeito desse alcance do descanso hoje? Então, veja, o texto de Gálatas, capítulo 3, 26 a 29, na Nova Versão Internacional, está escrito dessa forma: todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então veja que conclusão magnífica o apóstolo Paulo escreve aos cristãos em Gálatas, que vai corroborar com toda a cosmovisão cristã e do povo remanescente da atualidade. E aqui é muito claro, olha, todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Por quê? Pois os que em Cristo foram batizados. Então veja que interessante. Quando eu entrego a minha vida a Jesus e passo pelo processo do batismo, sou mergulhado nas águas, morrendo para a velha vida e ressuscito das águas para uma nova vida, o Espírito Santo fez esse trabalho no meu coração com que propósito? Para que eu possa refletir e ser trabalhado a voltar à minha origem. Qual a minha origem? Feito à imagem e semelhança de Deus. Como era o homem à imagem e semelhança de Deus? Era um homem em que ele e a mulher andavam juntos, havia companheirismo, não havia supremacia de um para com o outro, havia harmonia na natureza, o homem amava o meio ambiente, o homem amava os animais e esse se relacionava com ele, o homem via Deus face a face e eram amigos, era um relacionamento de pai e filhos. Então, quando a gente vem para Cristo, isso não é apenas uma questão teórica,
mas essa teologia ela se transforma em ações. É por isso que, como que eu entro em descanso agora? Quem está em Cristo baixa, vamos assim dizer, quando eu estou em Cristo Jesus, eu aceito esse novo nascimento, o meu coração já não é partidário, o meu coração já não é politizado, no sentido negativo. O meu coração, ele não é mais regido pelos valores de um patriotismo doentio. O meu coração, ele é um coração voltado à humanidade. Ele vê o ser humano como uma única raça criada à imagem e semelhança de Deus. Ele não divide em povos, não divide em etnias, não divide em classes. Por quê? Porque nós estamos rumo ao original que Deus nos fez. E isso só é possível mediante Cristo Jesus. Isso só é possível quando eu, ao conhecê-lo, eu exerço fé. Porque esse é o poder do Evangelho, de me transformar um homem, um coração duro, preconceituoso, amargurado pelas situações que o pecado e as suas marcas nos fazem, para tornar um novo coração. Então, quando Paulo diz isso aos Gálatas, encerrando a sua carta, ele está dizendo assim, queridos, vocês já não são aqui para defender a Galácia, ou Israel, ou a Grécia, ou o Império Romano. Nós somos uma única humanidade, todos são filhos de Deus. Então, agora, por ter conhecido a Cristo e ser batizado, vocês tiveram esse privilégio iniciado. Compartilhe essa boa notícia com a humanidade. É para essa razão que nós estamos caminhando. Por quê? Você encontrou já o descanso, o seu coração está em paz, porque você conheceu o Cristo, que transforma a vida. Eu acho que uma mensagem extremamente contemporânea é essa. A Bíblia une e nos dá a cosmovisão que, de fato, precisamos restaurar. A de que somos criaturas e de que em Cristo somos todos um. E devo amar o meu próximo como a mim mesmo e, em Cristo, viver o descanso que ele mesmo prometeu. Acho que é muito bonito isso. E é tão simples e, ao mesmo tempo, tão complexo à medida em que colocamos aí barreiras ao invés de pontes, e isso dificulta tanto esse diálogo tão necessário, tão bonito, né, tão preciso nos dias de hoje. Pastor Jimmy, bem colocado, realmente, numa semana que a gente vive, né, até no contexto brasileiro, alguns gritando, nossa bandeira não é vermelha, mas ela também não é verde e amarela, nossa bandeira é celestial, não é verdade? Lembro de Êxodo, capítulo 17, onde depois de vencer ali os amalequitas, eles fincam uma bandeira ali, escrito Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Ele é a nossa bandeira, tremendo, muito, muito contemporânea. E é importante, viu, pastor Júlio, que a gente pensa assim, que nós, por termos aceitado Jesus, temos que defender um reino na terra. Não, o nosso reino são seres humanos. O cuidado apaixonado pelas pessoas. Porque o novo céus e uma nova terra nos aguarda, e essa é uma obra de Deus. Eu não construo o reino, o novo mundo, com as minhas armas da terra. Eu construo me apegando ao Cristo que vai construir o novo céu e nova terra. Porque o que nós teremos na eternidade são seres humanos transformados à imagem e semelhança de Deus. Isso é profundo e altamente dialético. Porque quanto mais eu amo, e quanto mais eu entendo, e quanto mais eu compreendo o reino de Deus, mais eu amo esse mundo. Não no sentido de amar as coisas do mundo, mas as pessoas. Exatamente. Então, veja, eu quero ir para o céu, me entendam bem, sujo, não no sentido de estar sujo de pecados, porque ninguém vai para o céu sujo de pecados, seremos transformados, mas sujo de estar com os meus irmãos, de erguê-los, sujo de suor, de lama, de barro, de sangue, porque a nossa função é estar junto com os nossos irmãos. Então, quanto mais amamos e almejamos o reino de Deus, mais amamos e almejamos estar com os nossos irmãos em suas contingências neste mundo. Talvez o maior exemplo para nós aqui, inclusive de um irmão nosso, e eu vou encerrar com o pastor Fábio, porque eu já fiz a última pergunta ao pastor Jimmy, mas a história de Desmond Doss, né? Aquele filme... Hacksaw Ridge, né? O livro Soldado Desarmado, ou o filme Até o Último Homem. Senhor, me ajuda a salvar mais um.
e mais um. A gente deveria ter esse mesmo pensamento com os nossos irmãos, né? O exemplo de Oscar... Ele salvou inimigos, né? Ele salvou também inimigos. O exemplo de Oscar Schindler, né? Que salvou mais de 100 judeus e no fim da vida disse: eu poderia ter salvado mais. Esses exemplos humanos mostram que é possível um ser humano tomado pelo Espírito de Cristo ter como a sua pátria a pátria celestial. Mas aquele que salva uma vida, salva toda a humanidade, né? Um ditado judaico também belíssimo que serve para nós hoje, né? Só porque você falou do Schindler, né? Eu lembrei disso. Está no Talmud, não na Bíblia, hein? Está no Talmud. Uma coisa... Para encerrar aqui, nós discutimos muitas coisas que são centrais e muitas coisas que são periféricas. Como evitarmos ser especialistas em coisas periféricas? E hoje tem muitos especialistas em coisas que não são centrais, né? E como nos tornarmos especialistas em coisas centrais? Como manter, já que você falou no começo aí a palavrinha, como manter a perspectiva e a cosmovisão bíblica? Hoje, pastor Júlio, existe uma crise de autoridade muito grande. Não sou eu que estou dizendo isso, simplesmente. Há mais de 50 anos fala-se sobre isso, pelo menos, né? A partir da filosofia contemporânea. Então, a crise em relação à função do sacerdote, do pastor, do pai, do professor. E quando existe essa crise de autoridade daqueles que tiveram historicamente e ainda devem ter hoje a relevância da palavra, então há uma crise moral muito grande, porque a crise de formação ela desencadeia numa crise moral e numa crise espiritual. Então, meu amigo, a única forma de nós tratarmos as coisas primariamente, é retornando ao estudo da Bíblia e fazendo da Bíblia o nosso agente educador, o nosso livro de estudos por excelência, para que nós conheçamos esses rituais, esses símbolos e percebamos diariamente o que Deus quer que nós façamos e, inclusive, como devemos descansar. Eu não creio que exista aqui um segredo, um atalho. Se existe um segredo, este é o segredo. Abra a Bíblia, leia a Bíblia, vivencie o texto bíblico como se ele fosse seu, porque Deus escreveu o texto para você. E assim você blinda a sua mente e, a partir disso, você refuta aquilo que não é primário e você abraça aquilo que é primordial. Acho que é simplesmente isso. Para você que nos acompanhou até aqui, perceba, falamos do descanso, aprendemos muita coisa. E nesta semana, uma semana diferente no nosso país, eu queria lembrar você, o cristão ele não quer guerra, ele quer paz. O cristão ele não divide, ele ajunta. O cristão ele se levanta para salvar ou suportar o seu irmão. Portanto, dispense as suas energias naquilo que é central, a Bíblia, a leitura dos textos inspirados, o amor ao próximo, a dedicação do seu tempo, dos seus talentos, dos seus dons e dos seus recursos financeiros a favor do próximo. Eu tenho certeza que dessa maneira nós estaremos descansando em Deus, porque descanso nem sempre significa não fazer nada, cessar a atividade. Descanso muitas vezes é você focar naquilo que é o mais importante. Pastor Edemilson Cardoso, pastor Fábio Darius, foi um privilégio muito grande estar aqui com vocês. Eu quero, até nesse momento, a gente vai dividir aqui a tela, quero ter um de cada lado, né? O pastor Edemilson está aqui à minha direita, pastor Fábio Darius à minha esquerda, eu estou ao centro aqui, e juntos estamos dizendo muito obrigado a vocês dois em nome da Escola Sabatina. Eu tenho certeza que vocês trouxeram discussões importantes para os nossos irmãos, membros da Igreja Adventista, membros de outras denominações, e trouxeram aí importantes pensamentos aos nossos professores da Escola Sabatina que nos acompanham. Então, eu queria agradecer muito a vocês, agradecer também a professora Ruth,
o pastor Edemilson, a esposa dele, também a professora Rebeca, esposa do pastor Fábio Darius, porque elas cederam vocês alguns minutos aqui para a gente, e eu tenho certeza que são um suporte no ministério de vocês. Queridos, que Deus abençoe, aceitem nosso convite para o próximo trimestre. Temos uma lição bonita aí sobre Deuteronômio sendo preparada, e eu já queria de antemão dizer que vocês serão convocados em algum momento, tá bom? Muito obrigado a vocês dois. E eu, nesse momento, vou pedir ao pastor Jimmy Cardoso que nos conduza em oração para que Deus realmente, ao iluminar a nossa mente com essas temáticas, nos ajude a praticar. E que você que nos assistiu até aqui possa desfrutar verdadeiramente desse descanso em Cristo, que vai muito além do sétimo dia, vai muito além do sábado. O descanso em Cristo é um prazer que você pode desfrutar todos os dias da semana, durante toda a sua vida. Basta entregar sua vida a Ele, viver de acordo com os seus ensinos. Não vai ser fácil, você vai ter lutas, mas vai ser muito mais prazeroso, e o seu caminho para a Canaã celestial será muito mais suave. Amém? Pastor Jimmy, por favor, nos conduza em oração. Querido Deus, que privilégio poder estudar a Tua palavra. Nossa alma anseia te conhecer cada dia mais, porque quanto mais o nosso coração está repleto da Tua presença, nós viveremos o verdadeiro amor, porque Tu és o amor. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra, repleta de narrativas, de exemplos, de tipos, nos conduz para rever a história e aprender com ela. Aprender que o Senhor é um Deus soberano, o Rei do universo, que conduz todas as coisas, de tal maneira que, ao mesmo tempo que respeita nossas próprias vontades, o Senhor conduz a humanidade para o glorioso final, o clímax de todo o universo, que será um novo mundo restaurado pelo Teu poder. Senhor, nos ajuda a entender a Tua palavra em tempos atuais, onde nós precisamos de um coração bondoso, transformado, reconciliado contigo. Que possamos levar, nesse momento da história da Terra, o convite, as boas notícias para aqueles que nós conhecemos e vivemos com eles e convivemos, e que Jesus está voltando. Que esse é o tempo do nosso coração se erguer em fé, erguer nossa cabeça e dizer: a nossa redenção se aproxima. Obrigado, Senhor. E quando vamos apresentar o Teu caminho eterno, as veredas antigas, quando nós apresentarmos esse caminho pela qual o Senhor nos convida a andar nele, que a nossa resposta diz: Senhor, eis-me aqui, me envie, me ajude, queremos desfrutar o descanso que vem de Ti. Obrigado pelo privilégio que nos deu nesse momento de participar desse estudo. Em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final, então, da lição número 11. Foi um privilégio ter você com a gente. Muito obrigado por mais esta semana. Você percebeu, estamos chegando no final. Fomos à lição 11, estudamos a lição 11 já. Chegaremos agora até a 12, a 13 e encerraremos ao final de setembro, então, este abençoado guia de estudos. Mas, antes de despedir-nos aqui, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, YouTube, Igreja Unas PC, ative as notificações, copie o link deste vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, mande para os seus amigos, para os grupos da sua igreja, para os seus grupos de amizade, seja no WhatsApp, Telegram, Facebook, não importa, compartilhe o nosso link para que realmente essa mensagem chegue a outras pessoas. Nós, então, estamos aqui felizes, desejando que Deus te abençoe. Um grande abraço, então, e nos vemos, então, juntos na próxima semana, onde estudaremos sobre o tema de número 12 da lição Descanso em Cristo. Um grande abraço para você, as bênçãos de Deus sobre sua vida e até a semana que vem.